Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo do nosso especial de Halloween. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os vampiros da Nova Inglaterra. Como sempre, antes de começar, eu vou pedir para você se inscrever no canal. E também eu tenho que falar sobre os gatilhos do vídeo de hoje, que são exumação, tuberculose, superstições, remoção de órgãos, decapitação e cremação. Ok? Basicamente, o que são esses vampiros? Esse medo de vampiros entre aspas, nasceu como uma reação a uma epidemia de tuberculose que se arrastava pela Nova Inglaterra nos Estados Unidos no século XIX, pelos estados de Rhode Island, Massachusetts, Vermont, Connecticut e mais alguns territórios. Na época, tuberculose ainda era chamada de consumption, ou consumo, vindo da ideia de que era uma doença que consumia a pessoa de dentro para fora. Ou então, a peste branca, por ser uma doença que destruía famílias inteiras em poucos anos. E ninguém sabia na época como se espalhava. Agora a gente sabe que é pelo ar e pela saliva, e questão de distanciamento e higiene e circulação do ar também, muito importante. Mas na época, é claro, eles não sabiam disso. Então rumores começaram a surgir de que a doença era causada pelos mortos que consumiam a vida dos vivos. Eles estavam dizendo que quem morria de tuberculose poderia voltar para atacar seus parentes. Assim, eles também pegavam a tuberculose e literalmente tinham a sua força vital, a sua vida consumida de dentro deles. E era bem mais fácil para eles acreditar nisso, fazia bem mais sentido, né? Numa época em que ninguém sabia o que eram germes e bactérias. Era bem mais fácil acreditar que era uma coisa espiritual do que simplesmente questão de higiene. Como assim? Tá no ar. Por isso, por medo dos mortos atacarem os vivos, famílias começaram a exumar seus falecidos para ver como eles estavam. Se ainda tivessem a aparência de um ser humano vivo, eles eram cremados. Como assim? A crença era de que se eles ainda estivessem bem, quer dizer que essa força vital vinha de algum lugar, que eles não estavam 100% mortos, eles estavam roubando a vida dos seus familiares e por isso eles ainda estavam bonitinhos no seu caixão. Então, algumas famílias eram mais delicadas. Elas simplesmente viravam o corpo de barriga para baixo, esperando que assim ele não pudesse sair e procurar pelos seus entes queridos. Mas outras famílias eram bem mais extremas, decapitando os corpos, acreditando que isso os impediria de consumir os vivos. Mais mirabolante ainda era a ideia de que consumir as cinzas dos órgãos queimados do falecido poderia tornar a pessoa imune à doença. As cinzas dos órgãos, não da pessoa inteira. Importante. Como vocês devem imaginar, muitos desses métodos não funcionavam. Os membros da família pegavam tuberculose igual, só não sabiam de onde. Eu achei muito interessante essas famílias. Quem acreditava nisso, né? Essas pessoas na época não chamavam os falecidos de vampiros. Eles não usavam a palavra vampiros, eles só acreditavam que era o espírito falecido que estava consumindo a vida dos seus familiares. Mas os jornais, sim, chamaram eles de vampiros, chamaram essas pessoas de vampiras. Foram os jornais que começaram a relatar a ideia de mortos saindo das lápides para consumir a vida dos seus parentes, como casos de vampirismo, e assim recebeu o nome. Assim começaram a chamar de vampiros. Essas pessoas que acreditavam nisso no início não davam esse nome. Enfim, em resumo, foi isso. Mas vamos falar sobre alguns dos casos mais específicos que ficaram bem famosos na época. O primeiro relatado foi o da Rachel Harris Burton, falecida ainda no século XVIII em Vermont. 3 anos depois da sua morte, seu marido tinha uma nova esposa, Hulda, que depois de ir viver com ele, começou a apresentar sintomas de tuberculose. Acredita-se que esse homem, ele era um caso assintomático, ele provavelmente tinha bactéria no seu corpo e na sua casa, e por isso a Hulda também pegou tuberculose. Mas, acreditando que a Rachel estava voltando dos mortos para consumir a vida da Hulda, o marido a exumou, removeu o seu fígado, pulmões e coração. Os órgãos foram queimados na esperança de exorcizar a Rachel, mas não deu certo. Hulda faleceu em setembro de 1793. Na virada do século, médicos começaram a escrever sobre o assunto em relatórios científicos. Na cidade de Ipswich foi escrito que famílias exumavam seus mortos e removiam apenas o coração.
esse era queimado e as cinzas eram usadas como remédio para cura da doença, o que, é claro, não funcionava. É bom lembrar que muitos médicos não recomendavam essas coisas. Alguns, sim, né? Claro, depende do médico, depende do que ele acredita, mas muitos deles não viam sentido nenhum em fazer essas coisas. Mas as pessoas estavam desesperadas e eles percebiam que trazia um senso assim de, olha, eu não posso fazer nada, mas se alguém me disser que eu preciso exumar a minha ex-esposa, eu vou exumar minha ex-esposa, se isso é a única coisa que eu posso fazer pra prevenir a morte dessa outra pessoa. Eles estavam desesperados. E a gente consegue imaginar, principalmente passando pelo que a gente passou nos últimos anos, se a gente vivesse numa época assim, em que não se tem conhecimento do que são essas doenças, e alguém dissesse, olha, dá cinzas de um outro corpo pra essa pessoa beber e ela vai melhorar, talvez a gente também teria acreditado. O próximo caso famoso é o do Samuel Saladay, que faleceu em 1815 aos 25 anos de idade no estado de Ohio. Samuel era o filho mais velho e ele e o pai faleceram de tuberculose. E logo depois, vários irmãos começaram também a apresentar os sintomas. Como remédio, a família decidiu fazer uma fogueira onde os órgãos do Samuel foram queimados. Não seu corpo inteiro, mas só os órgãos internos do rapaz. E eles acreditavam que se aquecendo nessa fogueira e inalando a fumaça dessa fogueira, que eu imagino que deve ser ainda pior para quem já tem tuberculose ficar inalando fumaça, eles acreditavam que faria bem aos familiares afligidos pela doença. Mas mais uma vez não deu certo e acredita-se que apenas um dos irmãos sobreviveu à epidemia. No ano de 1873, médicos começaram a sugerir bebidas alcoólicas para amenizar sintomas da tuberculose e, acreditem ou não, funcionou melhor do que consumir cinzas e ficar na frente de uma fogueira, porque em parte distraía, eu literalmente li essa frase, o médico escreveu, parte porque distraía as pessoas da tragédia ao redor delas. Elas ficavam bêbadas e elas não pensavam na tragédia ao seu redor. Mas também amenizava alguns sintomas, porque a pessoa ficava totalmente entorpecida pelo álcool. Então funcionou melhor do que queimar os mortos. Então foi um remédio ali por um tempo. Era o que tinha. E o caso mais famoso dos vampiros da Nova Inglaterra foi o caso da Mercy Lina Brown, de 19 anos de idade, falecida em 1892 no estado de Rhode Island. Nessa época eles já estavam começando a entender o que era tuberculose e a epidemia já estava chegando perto do seu fim. Mas nessa época mais de metade da população de Rhode Island já tinha sido levada pela doença, então o pessoal estava bem desesperado. Sua mãe foi a primeira a falecer em 1884, seguida pela filha mais velha, Mary Olive. Em 1891, Mercy e seu irmão Edwin começaram a apresentar sintomas também. Mercy, como eu disse, faleceu em 1892 e o seu irmão continuou lutando com a doença. E no caso dele, pelo que eu entendi, os sintomas iam e vinham. Ele parecia melhorar, e aí ele piorava, e aí ele parecia melhorar, e aí ele piorava. O pai deles, o George, foi convencido pelos vizinhos de que havia um parente morto consumindo a vida do rapaz. Então ele decidiu abrir as covas de todos os membros da família falecidos recentemente e ver quem é que estava bonito, porque se alguém ali estivesse bonito, significava que estava roubando a força vital do menino Edwin. Sim, mas ele não acreditou nisso. Ele permitiu que os vizinhos fizessem isso porque ele estava desesperado e se era realmente isso que estava acontecendo, então vamos descobrir. Mas ele ficou com medo, ficou distante das lápides, enquanto outras pessoas faziam isso. Ele não queria olhar. Mary e a mãe estavam se decompondo normalmente, porém a Mercy Brown, de 19 anos, como eu disse, de acordo com o coveiro e o jornalista presente na exumação, ela ainda parecia viva e ela tinha sangue ainda em seu corpo. Uau! Na época eles não sabiam disso, mas muito provavelmente a Mercy estava mais bem preservada porque o seu corpo foi enterrado no inverno, então ela meio que congelou e não entrou em decomposição. Ela provavelmente só entraria em decomposição na primavera. Por isso que ela ainda parecia relativamente viva, de acordo com eles. Eu não acho que ela... Enfim. Pra eles, o fato da aparência dela ainda estar boa eram as provas de que a Mercy era um desses espíritos vampiros. Ela saía da sua cova à noite e consumia a vida do seu irmão Edwin. Foi decidido que o coração e o fígado da Mercy seriam removidos. O corpo seria enterrado novamente e esses órgãos seriam queimados.
As cinzas foram misturadas com água e o Edwin bebeu dessa água, mas não funcionou e infelizmente o rapaz faleceu 2 meses depois. Mas é isso, pessoal, essa é a história. Me digam o que vocês acham. É o tipo de coisa que deixa a gente desconfortável. Eu acho muito interessante aprender sobre como as pessoas costumavam ver as doenças e como curá-las. Quando não existe conhecimento e informação, as pessoas lidam com as coisas da melhor maneira possível, como elas acham melhor. Eu me lembro das minhas tias, mulheres nascidas nos anos 60, nos anos 70, contando que às vezes, quando elas ficavam doentes ou quando elas eram mordidas por algum bicho venenoso, a minha avó dava pra elas um golinho de cachaça pra limpar o sangue. E isso é fascinante pra mim, porque pra mim não faz o menor sentido. A cachaça vai direto pro estômago da criança e aí vai pro fígado e... Enfim, a criança talvez fique meio tonta, mas pra limpar o sangue é o melhor argumento. Mas eu acho muito interessante. Na falta da informação de como lidar com alguma coisa, você lida juntando as peças que você tem na sua frente, né? Me digam se vocês também acham isso interessante, se vocês gostariam que eu pesquisasse mais sobre o assunto, porque com certeza nesse mundo deve ter todo tipo de cura que não faz o menor sentido. E deve ter alguém que sobreviveu porque deu certo. Esse pessoal que sobreviveu à tuberculose porque tava bêbado. Tem várias histórias de pessoas que sobreviveram à tuberculose porque estavam bêbadas, entorpecidas. Então me digam o que vocês acham, pessoal, suas informações. E como sempre, muito obrigada por assistir mais um vídeo do especial de Halloween falando sobre vampiros. E na verdade não tinha vampiro nenhum nessa história, né? Como sempre, eu também tenho que agradecer a 3 pessoinhas específicas: Janaína, Letícia Lobato e Canal da Paola, porque são membros do canal. Muito obrigada, pessoal. Se você que tá assistindo gostaria de ser membro, o botãozinho de Seja Membro tá ali embaixo. E é claro, eu vejo vocês amanhã pra mais um vídeo do nosso especial de Halloween. Tchau!